Está começando mais um episódio do Leadify Drops, a dose quinzenal de informação para quem quer vender mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leadify Drops. E hoje a gente vai falar sobre como transformar os dados em decisões e tratar o lead como o maior ativo da sua operação. E para conversar um pouquinho sobre como a gente faz isso aqui na Leadify, eu estou recebendo o Sérgio Farias do nosso time de CS. Sérgio, seja muito bem-vindo. Fala, Luiz. Valeu aí pelo convite. Prazer enorme aqui em estar falando com você, com nossos clientes, com a galera que vai escutar o Lead Drops, beleza? Então, a gente que está conversando com o pessoal do Brasil todo, destravando operações, levando sucesso para a galera, vai ser massa demais esse papo. Valeu. Sérgio, para a gente começar a conversa, eu queria falar com você sobre o seguinte. O mercado ele está cheio de relatórios complexos, a gente sabe disso. Mas ter dados não significa ter exatamente clareza. Como que a Leadify muda essa lógica para que o gestor ele passe a ter a previsibilidade de vendas? Luiz, o cenário, de maneira ideal, né, é que todo o gestor busca previsibilidade, né? Mas a gente vê que o mercado hoje tem muito relatório denso, tem umas métricas isoladas, não tem um direcionamento prático. E qual é o foco aqui na Leadify? É a gente mudar essa dinâmica. Então, a gente conecta a captação dos leads diretamente no funil comercial dos nossos clientes. Então, ao invés de a gente olhar só para aquele número genérico de acesso, o gestor vai abrir a plataforma, vai enxergar de maneira transparente qual o veículo dele que está gerando maior volume de oportunidade, como é que está o fluxo dos leads em relação ao funil, porque se a gente pega um modelo específico de uma moto, um carro, que teve pico de leads no período, o gestor vai ganhar um poder ali imediato de direcionar o estoque dele, vai poder otimizar a estratégia dele com o time de marketing em tempo real, vai municiar o time dele em relação ao foco total naquele produto. Então, essa clareza em relação aos dados brutos e inteligência comercial, que é o que a gente chama de previsibilidade real para o nosso cliente, para a concessionária, para os parceiros. Eu queria que você contasse agora para a gente o que a nossa plataforma ela mostra sobre os pontos de conversão do lead que o mercado tradicional ele costuma ignorar. O que é que a nossa plataforma traz de luz para esses pontos da jornada do cliente, que às vezes costumam ficar invisíveis nos canais tradicionais? O mercado, de forma geral, tende a olhar mais para a conversão final, e tudo bem, é aquele lead que chega e decide fechar o contrato, mas a gente sabe que a jornada de compra no setor automotivo, em qualquer outro local, é muito mais rica e tem vários sinais. Então, o que é que a gente faz? A gente mapeia se esse cliente preencheu um formulário, se ele interagiu com o botão do WhatsApp, se ele mostrou interesse clicando no mapa, se ele fez uma simulação. Então, isso mostra para o gestor o nível exato de maturação de cada oportunidade. Então, a gente está entregando esse dado para o cara, ele está vendo o ponto de conversão principal da operação dele. E, às vezes, o usuário ainda está numa fase de pesquisa e prefere não deixar um cadastro completo, por assim dizer. Mas a gente já está monitorando, já sabe as interações que ele está fazendo, já sabe que ele está mostrando uma intenção de compra. Então, identificar esses diferentes pontos de conversão permite que o lojista, o concessionário, crie abordagens cada vez mais assertivas, personalize e no tempo certo do cliente. Então, a gente entende a jornada por inteiro. Sérgio, na Leadify, a gente não entrega apenas os dados básicos do lead, né, como nome e telefone. A nossa automação de leads, ela mapeia e entrega a jornada completa do cliente com todas as informações. Como que o fato de a Leadify entregar tudo isso para o vendedor pode mudar a velocidade e o fechamento da venda? Isso muda completamente o jogo, né? Fazendo até alusão à Copa aqui, fica até mais fácil do cara fazer o gol, porque elimina de vez aquela necessidade de fazer uma abordagem às cegas. Então, quando a tecnologia entrega apenas o nome e o telefone, o cara, o vendedor, a equipe comercial, precisa começar do zero o contato ali, entende? Então, fica tateando no escuro para descobrir o que o cliente, o lead quer de fato, e com a nossa automação, aí o cenário fica outro. O vendedor já inicia a conversa quase sabendo a história de vida daquele lead. Então, ele sabe a jornada do cara dentro do site, qual veículo navegou, qual campanha ele clicou, qual o interesse real dele, qual o ponto de conversão. Isso dá poder de argumentação.
em vez de uma ligação fria, descoberta, e é isso que eu tento mostrar para a galera, o atendimento se torna uma consultoria ágil, que oferece exatamente a solução que o cliente está buscando ali, o veículo que o cliente está buscando, e o lead, no caso, né, e o tempo de atendimento diminui drasticamente, e a taxa de fechamento sobe, porque o lead se sente compreendido e acolhido a partir daqueles primeiros segundos de abordagem, por ter aquele dado ali mapeado, parece que eu já sei exatamente o que ele está fazendo, o que ele quer, então fica muito mais fácil. Então é isso que eu tento levar em relacionado a destravar a jornada do lead a partir desses dados. A gente sabe que ter um dashboard não resolve o problema se o gestor não souber o que ele vai olhar. No seu dia a dia, como que você usa a tecnologia da Leadify para apontar exatamente onde a concessionária está perdendo dinheiro e apontar um plano focado na conversão? Exatamente até a parte mais empolgante de usar a tecnologia, o painel da Leadify, que é muito poderoso os insights que a gente tira lá de dentro, né? Então, a gente transforma em valor real o que aqueles gráficos têm em ações imediatas. Então, no dia a dia com os parceiros, eu ajuda o gestor a ler aqueles dados para encontrar oportunidades ocultas de faturamento. Então, de maneira resumida, é isso. Vou dar um exemplo. A gente analisa o volume de leads que entram nos últimos dias, a gente avalia, junto ao time de CRM comercial, como pode evoluir esses contatos para umas negociações mais ativas. Então, em vez de focar a energia apenas no lead que acabou de entrar, a gente olha para a base, identifica o perfil do cliente, que entende se ele precisa de uma proposta mais personalizada no atendimento, ou se ele já está numa etapa mais avançada. Digamos que a gente está fazendo uma análise do lead que o cara entrou um mês atrás. O lead entrou um mês atrás, ele está nessa jornada, a tecnologia da Leadify fez esse apontamento exatamente da oportunidade, e ele retornou virando lead um mês depois de uma campanha X, que ele impactado pela tecnologia da Leadify, e mostrou que esse cara está dentro do funil de vendas numa etapa final. Então, a gente fez todo esse mapeamento, a gente sabe exatamente onde estão as oportunidades que estão acumuladas ali na esteira a partir de dados. Isso se repete. Então, eu estou falando isso porque eu mostro um lead, esse lead aqui, ele entrou tal data, retornou, pesquisou, virou lead já um mês depois, quer dizer que ele está avançado ali na etapa. Então, a gente clareia os dados que a Leadify entrega, insights poderosos para uma conversão mais prática. E agora, para a gente encerrar, Sérgio, eu queria saber de você o seguinte. No CS, vocês defendem muito que o lead ele é um ativo adquirido pela concessionária e que precisa ser tratado como tal. O que muda no resultado da operação quando o gestor ele passa a enxergar a oportunidade dessa forma? É uma virada legal para o sucesso, falando como Customer Success, é entender que o lead precisa ser encarado como um patrimônio da operação. Então, ele é um ativo valioso que foi conquistado através de investimento, e a jornada de compra de um veículo pode levar 30, 60 dias, e o cara tem que entender que aquele lead está dentro da operação dele como um ativo. Então, o lead que iniciou o contato no mês passado, ele continua sendo uma excelente oportunidade hoje. E quando o gestor assume essa mentalidade e transmite para a equipe, aí a cultura comercial se transforma, e aí é onde a gente começa a ver mais sucesso. Tem uns cases incríveis aqui na Leadify, inclusive seminovo também, de zero, onde equipes conseguem fechar várias vendas no mês atual, resgatando, reaquecendo leads de meses anteriores. Então, é quase uma regra de ouro, que eu costumo sempre passar para os parceiros, né? O contato tem que ser mantido sempre. Então, ativo, construtivo, e quando houver oportunidade de relacionamento, tratar o lead como um ativo protegido e pensar naquilo como investimento de marketing que gere resultados futuros. Excelente, Sérgio. Te agradeço pela sua participação e por trazer também todas essas informações para a nossa audiência aqui do Leadify Drops. Eu que agradeço, Luiz. Um abração e vamos para cima. E para você que está nos ouvindo, fica um lembrete. Dados só geram resultado quando você entende a jornada por trás deles. E se você quer saber como a automação de leads da Leadify entrega essa clareza para a sua concessionária vender mais, o link para falar com o nosso time está na descrição desse episódio. Agradeço pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Leadify Drops.